todos os Boa nossos tarde, ouvintes. Gui. Um beijo do Cunha. Tudo bem com você? Tudo bem, você? Como estão, pessoal? Sexta-feira maravilhosa, a semana foi boa. Como foi aí? Aqui sensacional também, viu, Gilberto? Tem coisa pra gente falar, hein? Tem Meu muita Deus do coisa. céu, né? É bom até a gente resumir, porque tem muito a dizer. Acredito que toda essa movimentação do dado inflacionário bagunçou todos os mercados, mercado brasileiro, cripto, Estados Unidos da América, enfim. Vamos embora trazer esse conteúdo para a nossa audiência. Quer começar por onde, Jabur? Primeiro as damas ou primeiro o GHC? Quer falar um pouquinho de mercado aí, o que aconteceu no mercado, e depois eu comento um pouco sobre cripto, até para a gente falar o impacto. O cripto até tem muita coisa legal para a gente comentar, então eu vou deixar você e depois a gente comenta cripto. Vamos lá. Então, simbora, vamos aqui diretamente para o terminal da TC Economática, até porque estamos no horário de fechamento da sexta-feira, então aqui o dólar tendo uma alta de 0,12%, né, o fechamento do dólar à vista, já um pouquinho abaixo dos R$ 4,79, abaixo dos 4,80. Dow Jones conseguindo fechar numa alta de 0,34, a gente vai falar bastante a respeito dessas expectativas no mercado internacional. Nasdaq 100 também fechando numa queda, né? Agora perto de estabilidade, também é uma verdade, de 0,14, e S&P 500, que foi negociando basicamente o dia todo numa movimentação de alta, encerra no movimento também perto da estabilidade, uma queda de 0,15, nada também no movimento de alta. O nosso Ibovespa, sim, já descolou um pouco dessa realidade, teve uma queda preliminar de 1,31% a 117.698 pontos, e a tristeza foi aqui, né? O petróleo, que estava numa movimentação mais forte durante a semana como um todo e animou um pouco mais as Junior Oils, principalmente, teve uma queda de 2% só nesse movimento de hoje, que basicamente apaga todos os ganhos. A gente tem também um painel urgente, Mover Pro, na verdade é um furo de notícia, onde o Itaú Unibanco começa a abrir uma negociação mais resiliente na parte dos endividamentos. Isso é bem positivo quando a gente olha nas expectativas dos bancões para a parte de balanço. Por quê? O PDD já foi feito no ano passado, né? Então, a virada desse ano de 2022 para 2023, o Itaú foi um dos bancos que já provisionou esse movimento dos atrasos. Então, quando a gente vê essas renegociações de dívidas mais resilientes, ao ser conquistada com sucesso, a gente pode acreditar em bons balanços. Por quê? Que está provisionado, às vezes 70%, 80%, até 90% de desconto pode vir a chegar. Essa redução dos endividamentos é lucro direto e reto na ponta do balanço. Então, foi uma das situações que mais me chamou a atenção para a data de hoje. Quando a gente fala da nossa agenda econômica, Flávia, nós tínhamos ali os dados de inflação no Brasil, os dados de inflação americana e vendas no varejo aqui do nosso país. Deixa eu ver se eu consigo pegar rapidamente todo esse cenário da agenda. Compartilha. Essa semana a gente teve CPI, né? Isso, CPI, que eu acho que foi uma das maiores movimentações para a gente pegar um destino de mercado, conseguir aqui compartilhar a tela com todo mundo, que daí a gente não falha com nenhum movimento. Então, essa foi o nosso calendário, tem o baita de um evento aí no dia 25/7, onde todos que estão na nossa audiência estão convidados de formato presencial, as últimas vagas, e também online. Eu vou deixar no link da descrição desse vídeo também. E na segunda-feira, não estou logado, mas segunda, basicamente, nós tínhamos o Boletim Focus, que não trouxe nenhuma novidade, então não há nenhuma mudança drástica no destino da nossa economia. Na terça-feira foi os dados de inflação, então os dados de inflação no nosso país eram um cenário deflacionário, mas não veio acima de consenso de mercado. E qual que é o maior pulo do gato quando a gente fala do IPCA aqui do nosso país? O Brasil já meio que contabiliza no dia 2 de agosto o Copom reduzir a taxa de juros. E o IPCA do formato que veio traz uma expectativa de apenas, entre aspas, 0,25. Poderia ter sido meio. Então, cair do 0,25 já não traz tanto aquele ânimo de contágio da movimentação de compra de mercado de renda variável. É o começo de uma queda de juros, naturalmente traz um sentimento para o investidor ser muito importante estar posicionado em renda variável, mas, todavia, entretanto, se vier 0,25 de fato, não fica legal. Então, veio dados de inflação, bagunçou bastante o cenário, principalmente de mercado de futuros, e depois, em seguida, veio quem?
o CPI. Então, aqui veio os dados do CPI, depois veio o PPI no dia 13, e os dados inflacionários dos Estados Unidos, pela primeira vez, também traz um alívio, traz uma respirada, o que faz com que nós tenhamos uma expectativa lá nos Estados Unidos da América de apenas um aumento de 0,25 e não 2, como era tinha sido pautado nas expectativas de payroll e ADP, que são os relatórios de emprego lá nos Estados Unidos. Então, o que a mãe do mercado, juros, nós temos aqui uma queda de juros no Brasil, então isso já é bem positivo, já para o agosto, mês do desgosto, que normalmente, estatisticamente, não é um mês muito comprador, mas, na verdade, o principal insight que a gente vai trazer aqui é de olho nos balanços. A gente já vai chegar lá. E, por fim, data de hoje, 14/7/2023, a agenda contemplava os dados de vendas no varejo aqui no nosso país, e não foi legal. Então, os dados de venda do varejo veio negativo, a expectativa era em torno de 1%, veio abaixo, então penalizou bastante o setor varejista como um todo, tá? Não só Magazine Luiza e Via, que eu vejo que está num estágio bem crítico, mas todo o setor de varejo como um todo, C&A, Loja Renner, Marisa, todas tiveram uma penalização um pouco mais elevada, tá? Então, em questão de calendário econômico, os principais destaques foram os dados de inflação, reduzindo no nosso país e também nos Estados Unidos, trazendo uma expectativa de redução de juros. E redução de juros, todo mundo já sabe, o apetite a risco já fica um pouco mais elevado. Gui, Brasil foi um dos primeiros, né? Ou o primeiro a aumentar os juros aí, quando os outros países ainda não estavam. Então, é excelente a gente ver realmente essa possível queda nos juros aqui. E aí eu queria te falar uma coisa, te perguntar uma coisa. A gente comentou na live da semana passada que isso pode impactar o dólar. Porém, esse corte aí nos juros, ele deve impactar o dólar imediatamente ou por ser um corte um pouco mais pequenininho, assim, a gente não deve ver o impacto no primeiro momento? Excelente pergunta. E eu vou contemplar essa sua pergunta também de um formato mais visual. Nós estávamos numa ponta aí do dólar querendo buscar uma proximidade dos R$5 e pós os na sexta-feira passada realmente nós tínhamos uma expectativa que era o payroll deu uma aliviada na ADP, mas mesmo assim ainda poderíamos estar pensando num dólar mais perto de R$5. Esse começo de semana com esses dados de inflação fez com que o dólar recuasse. E não é recuar pouco, é recuar tudo que subiu na semana anterior e estava, pelo menos até então, mirando para baixo. Tá? Então, eu vou dar um zoom aqui, porque esse é o virada do mês passado, né? Então, aqui, mês passado, nós tivemos uma expectativa de um dólar um pouquinho mais forte, foi se perdendo de acordo com o tempo. Vimos um dólar abaixo de R$4,80 e a semana passada tracionou esse movimento de mais comprador. O fundo do poço ainda, né, do dólar esse mês foi 4,752 e não chegamos lá. Eu acredito fortemente que se não tivermos um cenário de lateralização barra queda para a nossa bolsa, semana que vem podemos testar uma proximidade com esse ponto e uma vez rompido, o fundo do poço é isso aqui, ó, Jabur, para esse mês para o dólar, R$4,61, 4,610. Esse é o cenário mais otimista para o real e o dólar vindo a se desvalorizar frente à nossa moeda. Porém, o cenário é que venha se testar, porque os 4,80 é muito forte, eu já vou falar sobre ele, mas se vier testar, a ponta compradora aqui vai estar mais forte, tende a carregar o câmbio um pouco mais para cima. O cenário, o que a gente já tem que flagrar e ir acompanhando semana a semana aqui nas nossas lives. O último dia desse mês, os contratos de dólar no nosso país encerram mensalmente. Então, encerra seus contratos, as pessoas fazem a decisão se elas vão fazer rolagem ou não, e ainda o custo da manutenção da ponta compradora é muito elevada, porque a taxa de juros também está ainda muito elevada. Só que está todo mundo olhando essa movimentação da queda de juros, e juros baixos, o dólar se fortalece ou para de cair. E aí, quando a gente conversa com os economistas, você vê esse range dos 4,80 como se fosse um imã. Né, tudo acima dos 4,80, putz, cara, né, vamos dar uma estudada se faz sentido comprar dólar ou não, porque a 4,80 para cima já começa a ficar chato, e 4,80 para baixo, opa, peraí, né, não tem muito espaço para a gente cair, principalmente com a queda de juros. Mas sim, eu tenho uma ressalva, isso é muito importante. Se vier 0,25, o dólar pode testar esse 4,61, mesmo com a queda dos juros.
porque vai gerar uma perspectiva dos balanços trimestrais, balanço trimestral legal vai entrar fluxo querendo comprar a bolsa e o dólar cai. Agora, se vier 0,5%, por mais que o fluxo venha começar a também correr atrás dos ativos de risco e pode vir um fluxo que pode derrubar o dólar, os Estados Unidos vai subir 0,25%. E o mais importante de tudo, né, que a gente traz esse insight para a nossa audiência é, se começar com 0,25, dia 2 de agosto, o próximo reunião do Copom pode derrubar 0,25 de novo. Agora, se cair meio, não vai ser 0,25 a próxima, é minimamente de meio em meio. Então, o dólar fica mais parrudo, o dólar fica mais forte, querendo tracionar uma movimentação mais compradora. Então, o principal insight é 0,25, putz, o dólar fica forte, mas corre um risco ainda de vir para o 4,61. Agora, se vier meio, o dólar já tem essa realidade dessa faixa de preço poder ser as mínimas anti-movimento de queda de juros. Legal, Gui. Boa visão aí do dólar. E, Gui, vou te perguntar, alguma ação interessante aí para a galera ficar de olho? Nada. Eu acho que Braskem hoje também saiu, falando diretamente de uma ação, Braskem saiu no Scoop também, que é o movimento de furo de notícias do TC, uma possibilidade forte de estar encerrando a novela mexicana, quem vai comprar Braskem, né? Que já fazem mais de meses que a gente vê, putz, tal empresa, XYZ, está querendo comprar Braskem, gerou uma grande volatilidade e não teve nenhuma perspectiva. Agora pode ser que Braskem encerre esse ritmo aí de especulação. Tanto que, se a gente for só, olha que loucura, que eu acabei de flagrar aqui e vou também compartilhar mais uma vez com vocês. Braskem nos últimos 15, 20 minutos, que é o momento da nossa live. Nossa. Então, saiu no fluxo de notícias, nós estávamos ali compartilhando via TC Rádio, e os últimos 15, 20 minutos já foi uma paulada em Braskem. Só que quando a gente olha no diário, né, o diário teve uma paulada, depois começou a ter uma devolutiva, e no semanal, idem, né? Ele está congestionado nessa faixa de preço. Porém, todavia, entretanto, quando a gente olha o preço médio das negociações do noticiário corporativo, foi perto de R$ 36,00 R$ 38,00. Então, é um dos papéis que pode ir na contramão de um possível mau humor, não apesar de estar embicando para baixo, esse noticiário é um apetite mais comprador, né? Então, aqui fica mais fácil quando a gente ajeita o gráfico aqui no diário. Ele teve um início da especulação, estava querendo voltar tudo mais para perto dos 22, porque não tinha mais uma perspectiva de encerrar esse imbróglio de quem compra Braskem, e agora o papel pode minimamente voltar nas máximas, que ocorreu aqui nos 30,31, e realmente chancelando a compra de Braskem, o deal saiu, pode rolar uma faixa lá dos R$ 36,00 R$ 38,00. Então ficou interessante acompanhar a Braskem, principalmente com esse último noticiário. E aí, para finalizar boa parte da minha oratória, nós iniciamos os balanços trimestrais lá nos Estados Unidos. A gente já conheceu os números dos principais bancões lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem uma particularidade que estava todo mundo muito pessimista, o consenso é baixo. Então, dificilmente nos Estados Unidos a gente vai ver uma empresa grande, bancão principalmente, atrelando uma movimentação fora do consenso. Então, veio tudo muito positivo hoje, um dos motivos de, apesar de parecer estar esticado a Bolsa Americana, ter fechado perto de estabilidade. Mas aqui no nosso país, eu ficaria de olho nos balanços, porque tem muita empresa que vai ter uma queda um pouco mais acentuada, porque subiu demais, a Bolsa Brasileira teve alguns ativos que subiram 100%, 200%, mais do que o mundo cripto. Então, vai voltar 30%, 40% essas ações, até com que venha conhecer os números e justifique esse rally que alguns ativos tiveram. Então, eu ficaria de fora de construtora agora, nesse curto espaço de tempo, porque construtoras são, por exemplo, Tenda, subiu 200%, cair 30% é fácil, até adequar esse movimento. E educacional. As educacionais também tiveram uma alta muito expressiva. O melhor balanço, normalmente, é o primeiro trimestre, devido a ser matrículas e chegada de novos alunos. Então, o segundo trimestre tende a não justificar tamanha alta e os papéis podem vir a corrigir. Então, eu só estou de olho em Braskem para a semana que vem. Na próxima sexta, a gente já tem alguns insights com alguns poucos balanços que vão começar. Aí a gente pode estar falando mais a respeito de empresas e de setores. Boa, Gui. Arrasou, arrasou. Vamos para cripto? Vamos para cripto. Então, vamos para cripto, porque a gente tem uma coisa legal para falar, gente. A gente nem vai começar por Bitcoin hoje, a gente vai começar por uma cripto que eu não gosto muito, mas, enfim,
importante, né? Olha esse candle aí, ó, a alta que a gente teve ontem. Então, XRP, gente, Ripple, que estava sofrendo um processo contra a SEC, né? A SEC entrou com um processo contra a Ripple alguns anos atrás. Esse processo estava se enrolando, se enrolando, se enrolando. E ontem saiu o resultado. Como vocês podem ver, o resultado aí foi positivo para a Ripple. E o que aconteceu? XRP não foi considerado um valor mobiliário. A gente viu uma alta aí de mais de 100% ontem na criptomoeda. Então subiu muito, mas é claro, o movimento já foi, então quem pegou, pegou, e quem não pegou, esquece, não vai pegar mais, né? O movimento já aconteceu. Então, agora, até hoje, no dia de hoje, a gente viu moeda recuando aí um pouco. Porém, cenário positivo. O que é legal de a gente ver de tudo isso, né? A gente viu a SEC batendo, né, em várias criptomoedas. Então, nos últimos tempos, até algumas criptomoedas as corretoras passaram a tirar elas, né, da listagem das corretoras. E agora a gente vê uma aí realmente tendo um resultado positivo em relação à SEC. Então, notícia positiva, foi uma das notícias de destaque. Na verdade, eu posso considerar essa notícia mais destaque da semana no mercado cripto, uma decisão positiva aí para o mercado e moeda subindo. Bitcoin, gente, segue a mesma coisa, a gente segue bem lateral. Ontem até subiu um pouquinho, subiu, a gente viu aí uma alta junto com esse movimento que aconteceu de XRP, a gente viu o Bitcoin buscar aí os 31 mil dólares. Mas seguimos aí no gráfico, se você olha, claramente a gente segue numa lateralização aí, então momento de indefinição. O que é importante a gente ver? Que a gente não tem muito volume no mercado nesse momento. Então, se a gente não tem muito volume, a gente não consegue aí nem definir nada para cima nem para baixo. A gente está lateral neste momento. O que a gente tem de outra coisa interessante, né? Falando em SEC aí, a CVM americana, o que a gente tem? Vários ETFs aí, empresas gestoras de investimento estão tentando lançar os ETFs. A gente teve uma decisão legal da SEC. Então, a SEC ela reconheceu esses ETFs, ela reconheceu o pedido de duas empresas, de duas gestoras de ativos. Uma foi da BlackRock e a outra foi da Bitwise, não sei se é assim que fala. Mas foram dessas duas gestoras, a SEC reconheceu. Não quer dizer que ela realmente deu aval e que vai ter esse ETF à vista de Bitcoin. Não, ela reconheceu. Agora ela tem 45 dias para falar, sim, beleza, então esse ETF vai acontecer, ela pode até prorrogar depois por mais 45 dias essa decisão, ou falar que não vai acontecer. Mas, primeira decisão positiva aí, muito bom o resultado aí que a gente viu da SEC. O que eu chamo atenção nesse momento? Uma outra notícia, até deixa eu compartilhar aqui, da maior corretora aí do mundo, né? Enfim, Coinbase e Binance são as maiores do mundo. A Binance demitindo muitos funcionários. O que aconteceu? SEC também, de volta. SEC aí tomando o cenário no mercado cripto. SEC bateu em cima da Binance recentemente. E o que aconteceu? A galera ficou com medo de acontecer igual aconteceu no FTX. Entendeu? A corretora quebrar e todo mundo ficar desesperado. E aí o que aconteceu? Quem tinha dinheiro na Binance, muita gente tirou e mandou para outras corretoras, ou enfim, criou uma carteira, comprou uma carteira e aí passou suas criptomoedas para a carteira. Não tem como afirmar por que está tendo essa demissão. Até eles falaram ali que eles estão se preparando para a próxima alta e tudo mais, mas não acredito que um corte de funcionários, de 1.000 funcionários, e que até consideraram que pode ter mais corte de funcionários, seja por conta da próxima alta, né? A próxima alta, na minha cabeça, eles iam estar contratando mais gente, não cortando gente. Então, tá demitindo aí. O que aconteceu? A filial deles, a americana, teve uma queda muito grande quando teve esse problema com a SEC. Então, muita gente tirou realmente cripto de lá. E isso pode, é claro, ter impactado a empresa. Então, a gente não tem como saber, né? Decisão interna, a gente não sabe o que acontece lá. Mas, corretora aí, demitindo bastante funcionário. De novo, gente, corretora não é carteira. Então, em cripto, a gente tem que ter a nossa carteira de criptomoeda, sim. A gente pode comprar uma carteira física. Ou, enfim, tem carteira que você pode ter no celular, pode ter aqui no computador, mas não deixar o seu dinheiro dentro de uma corretora. Por quê? Porque você está passando sua confiança para aquela corretora. Você acredita que eles vão guardar bem o seu dinheiro e que eles têm o seu dinheiro ali, que o que eles estão falando é verdade.
Então, você está acreditando. A ideia do mercado cripto, Gui, os bem raiz do mercado cripto, sabem que a ideia do mercado cripto é você não depender de governo, não depender de banco, não depender de ninguém. Então, a partir do momento que você está dependendo de uma corretora, a corretora é tipo um banco, né? Então, você está acreditando que ela ali vai cuidar bem do seu dinheiro. Mas nunca se sabe, a FTX está aí para mostrar que, enfim, era uma gigante e teve um grande problema aí, quem tinha o dinheiro lá se lascou, né, Gui? Então, enfim, é importante aí, gente, a gente ficar de olho nos acontecimentos do mercado. Mas, novamente, movimento da semana, importantíssimo, com o XRP, né? Então, o XRP realmente teve uma alta considerável, mas o movimento já foi. Bitcoin segue lateral, porém, notícias estão positivas para o mercado cripto. A gente tem aí, como eu falei, a questão do ETF e outras empresas entrando no mercado. Então, o próximo ciclo de alta deve vir fortíssimo. E caso a gente veja realmente um ETF sendo aprovado, provavelmente a gente vai ver uma forte alta aí do Bitcoin. Então, ter cripto na carteira, fazer aquela questão que a gente fala de balancear a carteira com cripto, com ações, com dólar, enfim, é a melhor opção que a gente pode fazer. Então, Bitcoin aí, lateral, momento de indefinição em relação ao Bitcoin. Então, se você quer olhar para o curto prazo, conversei com outras pessoas, fiz live com outras pessoas, com alguns traders essa semana, e eles alertaram que esse não é o momento para fazer trade em Bitcoin, porque não está tão interessante. Mas, para quem olha para o longo prazo, sempre, sempre, sempre. Então, um momento aí, para quem olha para o longo prazo, está sempre positivo. E é isso, Gui. Mercado cripto, basicamente, essas são as principais notícias da semana. A gente traz sempre um resuminho aqui para vocês do que é destaque na semana. E realmente o destaque foi para XRP, aí que subiu mais de 100% no dia de ontem. Uma alta bonita que eu não peguei, fiquei olhando e achei bonito. Ótimo também. Bom de ver, né? Um candle, um gráfico bem interessante. Acho que um principal insight que você nos trouxe, né, para unir o mercado convencional, tradicional e mais do cripto, você falou da liquidez. E aqui a nossa bolsa também vem sofrendo uma queda significativa do volume. Então, teve pregão aqui que teve 11 bi. Gui, 11 bi de não, a expectativa média de 18, 20, 22 bilhões de reais. Então, quando a gente está falando aí de 10, 11 bi, que foi a média dessa semana, nós tivemos um volume de negociação muito abaixo do esperado. O que faz, pessoal, com que haja esses movimentos mais irracionais. Então, não vai ter uma tendência muito clara. Aqui no nosso país, fez exatamente o que aconteceu com o Bitcoin no gráfico. Subiu numa paulada ontem, hoje o quê? Putz, não tem a contraparte, o pessoal contabilizando o lucro, devolveu tudo, inclusive mais um pouquinho. Então, aqui no nosso mercado tradicional, naturalmente os balanços vão gerando as distorções, e aí o mercado volta a ser mais comprador em alguns setores, outros não. E naturalmente também, pelo que eu entendi, né, aí os traders te pontuaram, ainda muito indefinido por essa falta de volume, mas também os ativos de risco no segundo semestre continuam num apetite bem interessante por parte do investidor. Partindo do princípio que nós temos uma queda de inflação, uma queda de juros e o mercado naturalmente vai buscar maiores rentabilidades. Era o que eu ia falar, Gui. Com essa questão, né, da queda dos juros, a gente vai ver o mercado, né, de renda variável sendo mais interessante aí, e a gente vai ver o ciclo de alta voltando com tudo. Então, hora de se posicionar, né? Hora de ter a carteira montada aí bonitinha para a gente surfar o próximo movimento de alta. Perfeito, Jabur. Cara, acho que basicamente acaba sendo um resumo bem mais leve, a partir do princípio que nós já contemplamos a movimentação semana passada a respeito dos dados de emprego e o payroll, os dados da inflação já vieram aliviando, a semana que vem é só balanço. Então, exato, não temos dados econômicos mais que venham poder mudar a rota. Então, muita atenção a essa parte do volume, porque caso ele venha a continuar muito baixo, no curto prazo tende a ter ainda um recuo às bolsas e os ativos de risco, mas a virada de chave acaba sendo realmente a consolidação, tanto nos Estados Unidos quanto no nosso país, os balanços, e aí a virada desse mês, com a queda de juros aqui, e se os balanços estiverem positivos, que é um cenário base para a grande maioria dos setores, agosto readequa, é chato isso, mas agosto readequa bastante posição, e a partir de setembro pode ser uma baita de uma correria. Então, semana a semana, a gente vem aqui contemplando vocês, e semana que vem falaremos um pouco mais a respeito
desses balanços, que por hora conhecemos bancões lá nos Estados Unidos, veio positivo, mas sem surpresa nenhuma, ainda não há nada a comentar dentro dos balanços trimestrais. Até uma coisa que eu quero trazer na semana que vem para todo mundo, que estava falando de agosto mesmo, desgosto, trazer semana que vem como é o Bitcoin mês a mês. Então, durante todos os anos, tem um gráfico que mostra, né, como foram todos os meses de julho, como foram todos os meses de agosto. Óbvio, o passado não é promessa de futuro, né, mas a gente consegue ver mais ou menos boa, né? O que foi o mercado. Então, semana que vem, eu trago aí para vocês essa tabela para a gente ver como que foi o Bitcoin no mês de agosto, qual que é a expectativa, o que a gente pode esperar para o mês de agosto. Então, vamos ver. Simbora. Pessoal, mais uma vez, jogo em Braskem, vai ter bastante noticiário corporativo na semana que vem e a gente flagra qual que foi a evolução. O papel fechou na data de hoje, cravados em R$ 26,00, e vou lembrar mais uma vez a média de negociação feita pelas empresas que queriam ficar com Braskem é entre R$ 36,00 e R$ 38,00. Então tem bastante volatilidade nessa companhia, diferente das expectativas de volume para a nossa bolsa aqui. Beijo mais uma vez a todos. Para quem ainda não faz parte do canal aqui da Conecta, se inscreva, deixa comentário. Gostamos muito e respondemos todos. Então, e deixa o like, né, Gui? Por favor, deixa lá seu joinha. Por favor, gente. Beijo. Comentários, like, façam um print lá, marquem a gente no story para a gente compartilhar. É importante a gente compartilhar a informação, até porque, volto a dizer, não tem live que fale de mercado tradicional e mercado cripto junto e a nossa fala. Então, a gente conta com vocês. É sobre isso. Um ótimo final de semana. Até a próxima live aqui, resumo semanal. Fui!